campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Saúdo os companheiros e irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, seus simpatizantes que vêm acompanhando, os trabalhos do nosso canal. Continue acessando. Assistam também o nosso site, que está muito bonito. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 e o 6. Mas antes eu vou lembrá-los, O capítulo 5, o capítulo 3, no Centro de Mensageiros. André ingressa no Ministério da Comunicação, onde Tobias o leva, para iniciar novos conhecimentos. E é apresentado ao novo colega médico, Vicente, E é muito interessante esse capítulo que fala muito sobre a mediunidade. Um capítulo muito intenso que é muito bom de estudar, Ali conta aqueles que fracassaram na sua mediunidade. E o capítulo 4, o caso Vicente, os dois conversam contando, relatando a sua vida na Terra e agora, André também contando que a esposa casou, meio chateado ainda, e aí Vicente relata que o problema dele é bem maior, Ele foi praticamente assassinado pelo irmão e a esposa, que se apaixonaram, E para poder ficar junto, tomaram essa atitude errônea, Muito interessante. Mas Vicente está superando, Então, acho que vai ser uma grande prova para o nosso André, Então, vamos lá. Ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidas, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de sintonia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levava até ali. Agora, disse com autoridade sem afetação, conversaremos sobre a necessidade da representação da nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores do nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grandes movimentos de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis,
dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosas. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, que nos malsinam a influência por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Isso é impossível, né, meus amados? Nem a natureza dá saltos. As coisas são lentas, né? Vamos continuar. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior da educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra de individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se levam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. A criação é de cada um, né? A construção é de cada um. Esse entendimento a gente precisa fazer, né? Independente de religião, de credo, né? A nossa construção só depende de nós, né? Mas está bem interessante essa colocação desse irmão, né? Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados, e como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invade os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si próprio, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária,
sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios eternos. A rigor também nós compreendemos que o serviço da comunicação do mundo deveria realizar-se apenas nos planos da inspiração divina, para os círculos terrenos, do superior para o inferior, mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interesse pela sublimidade do sacrifício e da renúncia com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Linda dissertação, esclarecedora, né? E ele coloca com muita clareza, né? E é o que acontece ao longo desse tempo todo que a gente vem vindo, a caminhada da humanidade, né? Essa dificuldade de se colocar na parte mais espiritual. E nós precisamos trazer o Mestre mais para perto de nós, Jesus, no nosso lar, né? No nosso pensamento, nas nossas atitudes. Isso é que é válido, né, meus irmãos? Vamos agora para o capítulo 6. Advertências profundas. Vem mais lição aí, hein? Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimento, medidas de assistência indispensável,
Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossas esferas providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas do outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhe indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquece de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naquele que nos são afins. Esse derredor de nós mesmos, os laços pessoais, constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Que lindo, né? Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Os nossos deveres, né? É isso aí. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscam auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quanto de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário regressáveis à ambição desmedida, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas. Preferistes os desvios sexuais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Destes vós, na maioria, a palavra sem responsabilidade, a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, como médios, muitos de vós preferíveis à inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Isso aqui está dizendo que pode se aplicar a doutrina nos outros, mas que em nós é difícil, né? Está bem claro o que ele está falando aqui para nós, né, meus irmãos? Vamos prosseguir. Olha a pergunta. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam, deste modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos das acusações que lhe dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se a manifestações inferiores da magia negra.
Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejam conhecer glória oculta da cruz, do testemunho, nem atendam aqui os que se aproximam com objetivos diferentes. Aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, porém, somos sequiosos da vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário do nosso Senhor, convicto de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando um olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda emoção em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. A meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se. Respeitosamente, uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimento, respondeu o interpelado ansioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-me o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar? Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devido à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito, e se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam a sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Vejam só que recado. Sombra indefinível, né? É um alerta para André e para todos nós. Esse capítulo foi de grande lição, né, meus amados? Os fracassados da mediunidade. É muito interessante, né?
Isso aí faz com que a gente reflita bastante como é que estamos nos conduzindo no trabalho espiritual, né? Se estamos mesmo trabalhando honestamente, com bastante sinceridade na doutrina espírita, né? E ficou esse alerta para todos nós. E assim encerramos mais esse trabalho, agradecendo mais uma vez por estarem assistindo às nossas leituras, os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, o nosso site. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, se apede sempre de nós, nos dando força e que nós possamos ter a coragem da fé e caminhar reto rumo à evolução espiritual. Que assim seja, né, meus amados? Até a próxima. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site